Você tem crianças em casa? Bom, eu sei, está sendo difícil, né? Mas você conhece também alguém que tenha crianças em casa e está passando por um período bem desafiador? Esse é o nosso tema, crianças na pandemia. O que fazer, como fazer, o que os pais estão sentindo, como que as crianças vão sair dessa e qual é o futuro dessas crianças quando tudo isso terminar. Como é que elas vão lembrar disso? Como é que elas vão encarar isso? Bom, gente, o bate-papo de hoje são com pessoas incríveis. Nós temos aqui duas psicólogas, que é a Juliana e a Patrícia, e também temos duas educadoras, a Rafaela e a Priscila. Nós vamos bater esse papo bem legal e eu vou pedir, meninas, para que vocês se apresentem. Tudo bem? Meu nome é Juliane, sou psicóloga, trabalho no Instituto de Psicologia Fronteiras Gestálticas, onde eu atendo crianças e outras faixas etárias, e trabalho também no serviço do NAIP, que é da Prefeitura Municipal de Joinville, onde nós atendemos autistas e pessoas com deficiência intelectual. Oi pessoal, sou a Priscila, sou pedagoga, diretora da Escola Querubim em Joinville, atendemos crianças de bebezinhos até o ensino fundamental. Hello everyone, eu sou a teacher Rafa, professora de inglês há mais de 16 anos e sou a diretora da Cotton Can Kids. Olá, meu nome é Patrícia de Freitas Romais Fischer, sou psicóloga clínica, proprietária do Instituto de Psicologia Fronteiras Gestálticas, atendo adolescentes, adultos e casais. Pois é, Fabiola e pessoal aqui, né? Acho que todos nós estamos passando por um momento bastante complexo, porque ele é inusitado, ninguém imaginava, né? Tá vivendo uma situação como essa. E aí, para as crianças, a questão ainda fica mais complexa, porque principalmente os pequenos não entenderam a princípio o que estava acontecendo. Interessante, alguns até achavam que era um bicho grande lá fora, né, que ia fazer algum mal a eles. Assustados com os pais, que também estavam meio que em pânico no começo. E então eu vejo uma situação de muito desconforto e que a gente vai tentando se ajustar das melhores maneiras possíveis, né? Então eu noto que cada um está fazendo o seu melhor para fazer essa passagem de uma forma menos sofrida. Porém, muitas sequelas já aconteceram e eu acredito que a gente vai ficar com muitas para resolver, né, nos próximos meses. Na escola, no começo, bem no comecinho, né, foi uma festa, porque eles estavam numa questão toda nova, eu vi dessa forma. Eles estavam aprendendo a lidar com álcool gel, com a lavagem das mãos, então eles estavam muito empenhados, né, porque teve um período curto, bem curto, antes de fechar as escolas, que a gente teve que estar com eles ali, uma semana, se não me engano. Então, daquele período, eles estavam agitados e tentando entender tudo, né? Como você disse, eles não sabiam o que era, nem nós sabíamos, né? Nem sabemos ainda muito no 100% o que é, né? Então, eles estavam tentando entender, mas a criança, ela, pelo menos a nossa criança, que a gente teve em contato lá, eles entenderam sim que era um bichinho, que era, né? Que era invisível, que poderia fazer o mal a eles. Mas até então eles não tinham convívio com ninguém que estava doente. Né? Eu entendi. Então eles estavam muito elétricos para aprender a lidar com a situação. Até porque o concreto não se tem, né, para criança. Isso. Então eles não conseguiam ver, é invisível. Isso. Como que vai explicar para a criança algo, né, muito difícil, complexo para eles. E depois, quando fechou a escola em si, os primeiros momentos ali, a gente viu que eles estavam em férias, né? Eles achavam que iam entrar em férias, que estavam tranquilos. E aí depois veio toda a questão do ensino online, enfim. Nosso desafio qual é? Nosso maior desafio, né? Pelo que a gente vê como escola. Manter essa criança conectada com a escola, né? Porque eu acredito que o vínculo e as conexões, eles agora, nesse momento, eles vão nos salvar, entre aspas, né? Porque a criança, no emocional dela, ela tendo um vínculo com a pessoa, com a professora, com as pessoas que faziam parte do convívio dela, mesmo estando dentro de casa, né, no modo online, como eu digo, isso eu tenho visto assim, que o emocional deles tem melhorado cada vez que a gente entra em contato, conversa, eles veem, então assim, ó, poxa, eles estão bem, esse inimigo invisível, entre aspas, não afetou a minha escola, né? E a gente vê nas aulas online isso, e eles querendo falar. Eles querem falar muito, eles precisam colocar para fora, né? E eu vejo assim que a gente se reinventou. No comecinho da pandemia,
o que eu percebia tanto com a minha filha quanto com os alunos, né? Eles estavam muito ansiosos e assim muito agitados, era uma energia assim que eles já estavam acostumados a extravasar na escola e parecia que em casa nós pais não dávamos conta, né? Percebi isso muito forte com a minha filha. E também com os pais dos alunos que a gente atende nas escolas, né? Me relatavam muito isso. E com o tempo as crianças foram se acostumando, adaptando. A criança é muito flexível, muito mais do que nós adultos, né? Claro que nem se compara toda a perda pedagógica que eles tiveram, né? Não se compara, mas temos que nos moldar. Eu lembro que no comecinho, quando a gente estava dando as aulas online, até para parar na frente do computador era difícil. Hoje a criança já está mais adaptada a isso, né? Então... Até porque eu imagino que a rotina ela é muito importante, né? Para a saúde de todos. A saúde mental ela é muito importante, a rotina, né? Então, no começo, a criança ela não sabia, né, o que se tratava, né? O que era esse monstro. E nós não sabíamos aonde que iria dar isso. Então, nós ficamos naquela expectativa de até onde iria. E aí o negócio foi se prolongando. E daí que veio o impacto mesmo, né? E o quão saudável é se buscar uma rotina. E aí isso é o que mais vai trazer a saúde mental para todo mundo, né? Até para os pais, para a família, para as instituições que lidam com as crianças, né? Uma rotina onde entra a escola. Isso. Mas em alguns momentos eu tenho visto assim que a escola tem dominado muito a rotina. Também eu sinto que há necessidade de uma equilibração, né? Por exemplo, há crianças que passam a manhã lidando com a tecnologia de assistir às aulas e à tarde vão fazer as tarefas de casa da escola. Então, elas já estão presas dentro de casa e, além disso, o tempo inteiro preocupadas com esse andamento da escola. Eu acho que isso há uma perda pedagógica, eu concordo com você, mas quando a gente fala de rotina, eu penso que rotina precisa ser diversificada. E eu acho que é importante, né, ressaltar, já que nós estamos com 2 escolas aqui, né, representando, eu vejo muito de pais trazendo a próprio contexto, mas tem que trazer mais, a escola estão cobrando das escolas, né? Imagino o quanto vocês devam também estar sofrendo com isso, por uma questão de o preço que eu estou pagando tem que ser justo aquilo que a escola está me dando. Então, parece que tem que colocar bastante essa criança com muita, né, aula online, como se fosse o valer aquilo ali, né, daquilo que você está pagando. E a gente sabe que não é isso, que tem todo um contexto atrás do que vocês estão programando, né, da aula, tudo, e que as crianças são pequenas, né, e que não tem como nós colocarmos essas crianças tamanho, né, a hora, a carga horária na escola, né, do que era na escola. Então, é muito saudável diminuir esse tempo mesmo. Depende muito da faixa etária, até por conta do tempo de concentração deles. Numa brincadeira normal em sala de aula, as crianças menores já têm um tempo de concentração bem menor e as atividades precisam ser, com certeza, mais diversificadas, no modo presencial. Agora imagina no modo online, né? Então, e também tem toda a questão do tempo na frente das telas, que a gente precisa se preocupar com isso também, né? Não é porque a escola, digamos, são 4 horas, 5 horas de aula, necessariamente a gente precisa apresentar isso de forma online para a criança, porque ela está na frente de uma tela. Existe toda a saúde dela oftalmológica, enfim, né? Inclusive, nas nossas aulas online a gente faz alongamento, para que eles levantem, tem intervalo. Então, como nós precisamos nos adaptar, a criança também vai se adaptar. Mas nós adultos precisamos ter um olhar do contexto geral, porque se ela for, a aula for 4 horas e o pai, como você falou, está pagando, ela vai ficar exposta às 4 horas. Isso. Então, os adultos que estão cuidando dela precisam ficar de olho, tá, tudo bem, eu estou pagando. Mas o pagamento da escola não é somente o serviço em si da aula, né? Ele abrange um monte de outras coisas, é um conjunto de coisas. A escola, ela trabalha muito mais do que conteúdo, né? Trabalha a integração social, ela trabalha modelos de comportamento, ela trabalha hábitos, né? Ela trabalha a questão da amizade. Então, e principalmente nas séries iniciais, né? Isso é muito mais forte. Sim, eu sempre falo assim, né? Que a escola, ela está muito além, nós ensinamos muito além das letras e números. Às vezes as famílias, os pais, eles focam nas letras e meu filho vai ler, meu filho vai escrever.
Só que isso, com o tempo, claro, com o estímulo, com as aulas, vai acontecer naturalmente. Uns um pouco antes, outros um pouco depois, porque são habilidades diferentes. Sim. Né? Tem criança que tem habilidade para leitura muito rápido, mas na parte de lógica matemática já não é tanto. Então, acaba essa questão, como você falou, né, da escola ser conteudista. Agora desmistificou isso, né? Sim. Porque em casa, algumas famílias me relatam assim, Pri, o que você me falava, às vezes, do meu filho, e eu achava que não é tanto, acho que ela está exagerando. Agora, no dia a dia, eu vejo claramente, porque existia, né, o dia todo, a nossa escola é período integral. Sim. Então, a questão a gente passava, a gente estava olhando ali, né? Às vezes a criança anda, a gente vê primeiro. A criança fala, a gente vê primeiro. A gente que ouve primeiro fala. E as mães, hoje, Pri, obrigada, porque... Então, assim, eu tô tendo um feedback até muito positivo, sabe? Porque eu sempre acompanho de perto. Falo, você tem que dar uma olhada nisso. A gente viu um comportamento dele assim, dela assim. E hoje a gente tá vendo que os pais em casa, como você falou, né? Estão acompanhando o nosso trabalho. E que sobrecarga para os pais, né? Sobrecarga para os pais, porque além deles lidarem com as suas coisas, com os receios, né, decorrentes dessa situação, ainda acompanham então um filho, às vezes são surpreendidos por alguma coisa que eles não imaginavam, né? Ou imaginavam, mas não viam da maneira como se apresenta. Meio que querem ser professores, também se cobram muitas vezes isso, né? Eu acho que a principal coisa, eu que atendo muitos adultos, né? No começo gerou muita essa ansiedade, essa angústia, né? Esse medo de até onde iria e muita questão de o prejuízo, né? Nessa aprendizagem. Então, se ficou muito no conteúdo realmente, né? Até onde que a criança vai, né? Parece que ficaram muito assim, o ano se perdeu. Né, 2020 passou já, todo mundo já colocando como final, e que a criança não iria aprender nada, né? Porque eles são péssimos pais, muitos colocando, porque eu não sei ensinar o meu filho, né? Não, como é que esse alfabeto agora? Né? Como é que eu não sei a matemática, a geografia? Né? Então, muita cobrança dos pais, né? Nesse ensinar a seus filhos. Muitos clientes meus são até professores, né? E se desesperando, como eu sou professor e eu não consigo ajudar meu próprio filho, né? E relaxa, vamos com calma, tá todo mundo no mesmo barco, né? São barcos diferentes, é lógico, cada um tem um padrão de vida diferente, são escolas diferentes, né? Tem muitos que não tem nem internet para estar, né? Nem um computador, nem nada, né? Nem um celular. Mas o importante é manter a calma neste momento, né? Que tudo vai dar certo, né? E que nós não temos que ter essa aprendizagem total e perfeita, né? Porque o perfeito a gente não vai ter, porque a gente já está numa pandemia, né? Em determinado momento da pandemia, eu notei as pessoas ficando muito estressadas por conta dessa exigência de querer que as coisas continuassem funcionando como se não estivesse acontecendo esse momento, né? E dando tudo certo. Bom, primeiro que nunca dá tudo certo, né? E acho que a gente começou também a lidar mais com limites e frustrações. Isso, porque toda vez vem um decreto, mais um decreto, daí já vai... A necessidade, né, de se ajustar. Hoje as coisas estão funcionando assim, amanhã isso não está fechado, e daí eu já preciso ajeitar de novo. As escolas se preparam para uma maneira, agora volta tudo, né? Eu imagino o quanto para vocês também, né? Nós estamos aqui falando de pais, crianças, né? Mas eu acho que é importante a gente também olhar, né, para as instituições, como estão esses professores que também são pais, né? Enquanto estão as instituições, os proprietários também lidando com tudo isso. Eu lá no começo, eu fiz uma reunião online com os pais, como você falou, calma, vamos todos respirar fundo, se acalmar. Por quê? Porque eu nunca fui diretora de uma escola online, primeiro. E as minhas professoras também não são professoras de aula online. Então, nós vamos precisar ter calma, nós vamos fazer o nosso melhor, garanto para vocês, mas precisamos nos adaptar e tentar ver assim, o que vai ser o melhor? Isso aqui vai ser o melhor? Talvez. Nós vamos experimentar e vai ser o melhor. Isso aqui deu certo? Então vamos. Porque não tem ninguém que possa dizer para nós, para vocês, para todos nós, né? Isso aqui deu certo quando houve uma pandemia. Já no meu caso, eu sempre fui muito contra o online, assim. Eu tenho um projeto de 3 anos atrás que era totalmente para o online. E eu tinha muita resistência, sabe, para colocar esse projeto em prática. E esse ano eu comecei a colocar. Semana passada lançamos ele bem legal. E o quanto está sendo bem aceito. Às vezes é uma resistência nossa, né? E dá certo, né? Mas Até porque tudo que é novo, o novo assusta a gente, assusta muito.
que a gente gosta muito de ter o contato ali com a criança, com as pessoas, e agora mudou tudo, né? Então, até porque você, né, fala de um novo, você tinha um projeto de 3 anos atrás, onde era um projeto, onde estava se projetando isso, vou fazer, não vou fazer, para que eu faço, pelo que não faço. A pandemia vem, onde a gente surgiu ali em dezembro, começou em janeiro, fevereiro, que começou mais a se falar. E agora, o que a gente vai fazer? E gerou muitas oportunidades. Hoje a gente vê que tem muita coisa que depois a gente vai poder usar depois que tudo voltar ao novo normal. É um aprendizado, né? E acho que esse aprendizado também vai fazer muita diferença para a gente, ensinando a gente a ser mais flexível. Sim. Né? E ensinando a olhar as realidades individuais, ensinando a olhar a necessidade de cada um. Né, e fazendo esses ajustamentos de uma maneira com menos sofrimento. Isso. Porque eu vejo que muitas vezes, como eu estava dizendo antes, há muita cobrança, muita exigência, então tem coisas que têm que ser cumpridas, metas que têm que ser alcançadas. Eu trabalho com crianças com necessidades especiais, tanto no serviço público como no privado. E muitos deles são crianças com autismo, outros com transtorno de déficit de atenção, com deficiência intelectual, e aí o que acontece? Eles, nessa situação agora, estão precisando de muito mais ajustes, até do que uma criança que tem resposta, né, normativa. E eu vejo que a escola está tendo um olhar cuidadoso também para essas necessidades, né, fazendo os ajustamentos. Os pais estão conseguindo ver melhor como é que essa criança funciona, como é que essa criança realiza, sabendo pedir para a escola, assim, dizendo, puxa, é muito, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Posso deixar uma parte para fazer, né, depois? Então, esse diálogo entre a família e a escola nesse momento é muito mais importante do que era antes. Então, o diálogo entre a família e a escola, ele é essencial para a criança, né, a criança especial também, muito bom. E essa questão da cobrança que você falou é algo assim do pós-pandemia, né? Agora eu vou falar um pouquinho. Também. Por quê? Porque eu vejo que dependendo de como a família e os pais tratam a questão da pandemia, explicam para a criança ou eles tratam a criança em si, né? De não colocar esse medo extremo, esse pânico, sabe? Eu tenho visto assim, às vezes tem criança que vai lá buscar, digamos, a atividade, né? Uma atividade impressa na escola. Os pais às vezes chegam assim, não abraça, não beija. Mas o adulto que está ali na escola, ele já está preparado. Ele não vai chegar e vai abraçar a sua criança e vai beijar. Então, assim, às vezes acaba sendo desnecessário e vai pilhar muito a criança, vai encher ela de medos e bloqueios. Quando essa criança voltar, ou quando ela tiver, como é que ela vai se comportar? Né? Teve um caso esses tempos que a criança chegou e já apavorada de ver assim. Talvez, eu não sei, talvez os pais dentro do carro já, não vai, não toca, não... Então, existem formas de falar para a criança, mas de uma forma mais suave, mais leve, porque se nós, né, ficamos apavorados, às vezes, em pânico, pensa uma criança que não tem o entendimento cognitivo que nós temos. Que tem um cognitivo diferente do nosso. Que, por exemplo, você trabalha com uma faixa etária que toma tudo concretamente. Então, se falar em termos concretos, se falar de uma maneira muito enfática, ela vai tomar isso de uma maneira muito enfática. E aquele coronavírus vira um bicho enorme. Vira um bicho enorme, aqui, né? Gente. Tinha criança que eu tenho, assim, quer dizer, a tia Juliane é um bicho bem grande que está lá fora, né? Tinha criança, justamente pelo perfil que eu trabalho, que antes de começar o atendimento comigo, foi verificar em todos os armários se ele não estava escondido no armário. Então, quer dizer, a gente precisa cuidar com a maneira como a gente fala. A gente que é adulto, nós precisamos filtrar, né? Trabalhar as nossas ansiedades. Eu acho que é o momento também dos pais aprenderem a se cuidar enquanto pessoas para estar em paz, mais disponíveis e presentes. É que eu acho que é importante, a gente às vezes fica só num ponto de falar de possibilidades, né? Isso, aquilo, né? Não toque, não chegue perto, não abrace, né? Mas nós temos também uma realidade onde as crianças tiveram contato, né, com adultos, que é graças à realidade com crianças não é tanto, mas com adultos são,
e que levaram até a morte. Então, nós temos que falar até do luto, porque muitos tiveram contato, sim, com os pais doentes, né? O pai está lá isolado, a mãe está isolada, o avô, né? E que muitos tiveram contato com a morte. Então, esse bicho-papão com a criança se torna uma realidade mesmo, porque ele é um bicho-papão, né? Tirou algo de mim tão importante. E que nós estamos tendo mortes aí, né? Então, eu tenho muitos contatos com muitas pessoas essa realidade de você atender, você vai tendo mais contato, né? De eu atender ali a cliente e trazer... Ela trouxe, na hora que ela abriu, ela já começou a cair na choradeira que faleceu o irmão, né? De manhã, né? Então, para mim é horrível enquanto profissional você já estar ali, né? Tem dias que às vezes eu saio chorando. Então, a gente fala enquanto vocês, mas nós profissionais também da área da saúde também sofremos, né? E aí, a gente tem que ver que muitos, talvez a gente não tenha esse contato com a família, né? Na nossa realidade, por exemplo, né? Eu tenho bastante casos, né? Nós até adiamos esse encontro aqui, muitos casos, não na minha família, né? Com coronavírus, né? De dar positivo. Então, nós temos que ver que sim, que crianças estão tendo esse contato. E o bicho-papão, ele está se tornando a realidade. Né? Então, ele é bem difícil. Daí a gente... Aí tem que buscar o equilíbrio, né? Isso, porque também eu vejo assim, ó, que não dá para apavorar a criança, criar um pânico. É isso que eu falo, né? Da criança ter pânico. Eu digo assim, ó, como é que isso vai acontecer? Como é que vai ficar depois? Gente tendo medo de gente. Isso. Criança sendo criada com medo de gente. Isso. Sobrinho, medo, sabe? Então, assim, inverteu muito a questão. E essa questão emocional ficou complicada na cabecinha deles, Sim, né? fica. Porque eles falam, eu amo. O amor é demonstrado como? Aí abraço, beijo. E agora eles não podem mais. Então, a gente precisa dar outros significados, outras questões, formas de amar, né? Isso. Palavras, escrevendo, desenhando, que também é uma forma de demonstrar amor. E ir até para o contato com os avós. Eu tenho uma cliente que ela toma café da manhã com os netos, tudo online, né? Então ela toma café, eles fazem o almoço, a filha dela cozinha, ela cozinha na casa dela, né? Então a minha mãe, eu com meu filho, eu pego o celular e fico correndo atrás do meu filho e minha mãe fica falando, eu vou te pegar, né? Ele com 2 anos ele já entende e o celular está indo atrás dele, né? Então a gente também tem essa outra forma de demonstração de amor, que também está online aí para nos ajudar, né? E assim, falando essa questão do... A gente não sabe como é que vai ser depois quando tudo voltar ao normal. Não vai ser normal, vai ser novo normal. Será que a gente vai voltar a fazer festas grandes, em eventos enormes? Porque isso é do ser humano, né? Tá sempre na humanidade, Mas né? quanto tempo vai demorar isso, essa interação, essa socialização? Porque todo mundo sofre, né? Nós esperamos que a Fabíola volte logo A também gente quer fazer os muito, seus né, programas, né? Vai lá fazer um evento da Cota bem grandão. Eu penso que vai voltar, mas assim... Como volta, né? Porque nem parou. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não levam muito a sério a situação e isso é uma das causas ainda do vírus se espalhar. Né? Ainda tem muita gente que não acredita em bicho-papão de jeito nenhum, né? E trata essa coisa, acho que muito como se... Não, imagina, comigo não vai acontecer, né? Mais ou menos como foi na época do HIV. E aí a gente acaba pagando preço por isso também. Né? Por outro lado, a gente também... Uma coisa que eu ouvi de algumas pessoas. Sabe que eu até estou gostando do isolamento? Porque tem pessoas que curtem estar também mais no seu canto, na sua vida privada, dentro da sua família. E eu vejo que elas se sentiam muito atípicas. E parece que agora elas estão encontrando alguma tipificação. Elas também têm uma normalidade aí no meio. Né? Então, de novo eu volto a dizer, eu penso que esse momento está ajudando a gente a ser mais flexível, a incluir mais as diferenças. Né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela pasteuriza muito. Então, você tem que estar sempre, né, na rede, na rua, interagindo, e saindo, e se autopromovendo. Tem pessoas que preferem estar em casa e estão muito felizes, obrigada. Né? Então, vamos também ouvir essas diferenças e respeitar elas. Né? Eu acho que... de novo, assim, uma situação nova que a gente nunca tinha vivido antes faz a gente ser mais criativo e reflexivo, né? E acho que isso é importante passar.
Uma reflexão que é importante também se ressaltar, né, são os pais. Nós tanto falamos da criança, né, desse bicho-papão, mas o bicho-papão também é para os pais, né? Esses pais precisam ter um cuidado no seu dia a dia, também de ter a rotina da criança, mas ter a sua rotina. Quais são os cuidados que você tinha antes com você e quais cuidados que você está tendo agora, né? A alimentação, ela é importante, isso, ela é saudável, o tempo para o banho também, né, é saudável. Então, antes a gente vivia uma rotina de vida que era sair para a escola, ir para o trabalho, né? A alimentação, às vezes, também era diferente. E agora está tudo junto. Então, tentar trazer um contexto dentro dessa rotina que se torne mais saudável para todo mundo. Então, ter um tempo para sua individualidade, o que você gostava de fazer e o que dá para encaixar neste momento na sua vida, né? Porque antes você podia sair, agora nós não podemos, né? Tem muitas atividades que não podem ainda ser feitas. Então, quanto você, pai, o que você pode estar fazendo para si, né? Para se preservar também com a sua saúde mental, tá? A minha dica hoje é que os pais consigam aproveitar e tirar o melhor da conexão que aumentou nesse tempo, né? Que consigam tirar o melhor disso tudo, que tenham paciência, que não se cobrem tanto, que não queiram ser super, porque ninguém é super, que tratem com mais leveza, com mais calma, que aproveitem o melhor de cada dia, do hoje. A minha dica para os pais, para as famílias, é aproveitar esse tempo em casa com os filhos, para poder estimular os filhos para o aprendizado, aproveitar essas oportunidades do dia a dia, o contexto familiar e poder ensinar novas coisas para os filhos, tá? Eu vejo pela minha filha em casa como ela está melhorando a questão de interação comigo, falando bastante inglês, que no meu caso, né, eu sou dessa área, e o quanto os pais também em casa estão aproveitando essa época para estimular esse inglês, esse conhecimento no dia a dia. Então, eu vejo como isso está sendo benéfico para o aprendizado da criança. A minha sugestão é a gente aprender a ser feliz, né? Então, as coisas, a gente muitas vezes cria uma imagem de que para ser feliz tem que ser do jeito que a gente imaginou que seria. E essa situação de agora, como tem tanta variação de dia para dia, mostra que a gente vai buscando cada vez uma nova adaptação e que dá para ser feliz dentro disso. E nisso a gente se reconhece mais, a gente reconhece os filhos, a gente aprende a aceitar esses filhos, né? E a gente aprende a ensinar novas coisas para eles também, porque afinal de contas, em tudo a gente aprende. Então, a minha sugestão é, vamos ser felizes com a realidade que está se apresentando e tendo esperança de que isso tudo vai nos levar a um caminho muito melhor do que aquele que a gente vinha trilhando. Eu acho que é importante a gente falar do aqui e agora, mas também puxar uma rotina, que ela é muito importante, né? Mas nessa rotina ter a leveza, né? Que não ficarmos na cobrança de deu certo ou não, mas para os pais poderem, para quem está trabalhando em casa, né? Eu acho que aproveitar os intervalos dos filhos para também ter o seu intervalo, né? Então, a questão de... eu tenho clientes que ficam direto fazendo o seu trabalho e não se permite há também um tempo. Então, dê tempo para a criança e dê tempo para você enquanto adulto, né? Que está trabalhando em casa também. Então, eu acho que a gente poder se dar um pouco mais de tempo nesta leveza, né? Eu acho que todas já falaram, né, o restante. Então, a dica fica de lidar com a rotina, mas de uma forma mais leve.